muito importante que você deixe a palavra cair numa terra fértil. Durante muito tempo eu aconselhava pessoas que não queriam um aconselhamento, queriam um psicólogo. As pessoas vinham, desabafavam suas dores, e quando a gente ia dar o caminho, se contrariava aquilo que elas pensavam, elas encerravam a conversa, levantavam e diziam: obrigado, pastor. A palavra de Deus, ela não pode servir só quando ela convém para você. A palavra precisa ser o norte, ela precisa nos conduzir. E muitas vezes a palavra vai nos pedir coisas que não necessariamente nós estamos dispostos a entregar. A gente vive uma fase de muito conforto, de muita comodidade. E esquecemos que estamos em guerra. Nós estamos numa guerra. Há um ódio contra nossas famílias. Há uma raiva contra aquilo que Deus tem derramado sobre nós. Quanto mais você conhece a verdade, mais o inferno se enfurece. E o que me admira são crentes surpresos, porque a sua fidelidade a Deus tem atraído o inimigo para o quintal de suas casas. E digo a você, quanto mais fiel você for, mais o inimigo virá para o quintal da sua casa. Paulo diz para Timóteo: você sabe quem serve a Deus piedosamente? Quem é perseguido. E o que Jesus diz quando o inimigo vem para o quintal da sua casa? Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Se o diabo fosse mais forte que você, Deus não mandaria você resisti-lo. Que a sua mente esteja aberta agora, tá bom? Vamos lá, Atos capítulo 28, verso 1 diz assim: uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, ou uma serpente, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada à mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Curve sua cabeça. Espírito Santo, não há outra razão de estar aqui se não for o Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo, minha alma precisa de Ti, meu espírito precisa de Ti, minha cabeça precisa tanto direito pensar. Fala conosco, Senhor, nos ajude a entender Tua voz. Tantas mentiras tentam penetrar minha mente, tantas mentiras tentam entrar no meu coração. Fala conosco, Senhor. Desperta minha alma, desperta meu espírito, me faz viver. Que esta palavra me levante, me erga. Que todas as mentiras que eu mesmo acreditei saiam da minha vida, saiam do meu ser. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Paulo se torna um dos maiores pregadores em Jerusalém. Ele está preso agora. Lucas inclusive está com ele. Eles estão sendo levados a Roma para um julgamento pelos crimes que os imputam. O maior crime, pregar a verdade. A verdade nos leva a julgamentos. O Evangelho pode proporcionar momentos de certa injustiça. Isso você vai encontrar na Bíblia
de Gênesis a Apocalipse. Mas no meio desse processo de ser levado a Roma, nada acontece por acaso. O navio onde Paulo estava sofre um náufrago. Tempestades vêm e destroem o barco. Destroem toda a embarcação. E eles agora vão a nado para a primeira terra à vista que tem, a ilha de Malta. A ilha de Malta é uma ilha de bárbaros, homens e mulheres místicos, que não têm nenhum tipo de relação com Deus, e que no primeiro momento os tratam com muita generosidade. Vêm saindo do mar, homens ensopados, chovia muito, muito frio, e num ato de bondade, eles fazem uma fogueira para aquecer aqueles homens, inclusive Paulo, do frio. Nada é por acaso. Eles estavam ali porque de alguma forma eles precisavam estar ali. Quando Deus mexer na sua geografia, não discuta com os movimentos de Deus, aceite, tá bom? Se Deus está mexendo na sua geografia, mandando algumas tempestades, quebrando os meios de transporte, não discuta. A Bíblia diz que eles estão lá e há uma fogueira. Enquanto a fogueira é a fogueira construída pelos bárbaros, não há nenhum problema. Há paz, há calor, há abrigo. Mas chega uma hora que Paulo diz: eu vou ajudar essa fogueira. Paulo quer aumentar a chama. Diz a Bíblia que Paulo vai pegar gravetos. E ele pega muitos gravetos. E quando Paulo joga os gravetos na fogueira, não é quando os bárbaros fazem a fogueira, mas quando Paulo joga os gravetos na fogueira, fugindo do calor, uma serpente gruda em sua mão. Nada é por acaso. E o objetivo, claro, da serpente, fugindo do calor, é envenenar a Paulo. A ilha de Malta representa a nossa vida hoje, o mundo que vivemos, um mundo frio, onde as pessoas tentam fazer fogueiras para que de alguma forma um aqueça o outro da sua maneira. Mas não tem jeito. A chuva, o frio estão aí. Nós vivemos uma época de uma espiritualidade fria, orações frias, adoração fria, fidelidade a Deus fria, comprometimento com Deus frio. E nós fazemos nossas próprias fogueiras. O problema é que as nossas próprias fogueiras preservam as serpentes ainda próximas ao fogo. O evangelho não é um evangelho morno. O evangelho não é um evangelho devagar. O evangelho é um evangelho agressivo. Jesus é agressivo. O evangelho é agressivo. O convite de Deus para nós não é para uma vida mais ou menos, é uma vida radical, é uma vida louca, é uma vida de andar sem ver, é sobrenatural. E a fogueira dos bárbaros é a fogueira que a maioria das pessoas tenta fazer hoje. A fogueira da melhora, a fogueira de tentar conciliar uma proposta de melhoria de vida, mas que dentro dessa melhoria não há calor o suficiente para que a serpente se manifeste, e a serpente fica dentro ainda dos galhos. Repito, o nível da fogueira dos bárbaros não assustou a serpente. A serpente estava ali. Eu quero dizer para você que eu posso orar a Deus e o demônio está na minha casa ainda. Eu posso vir à igreja, ser um dizimista fiel, ser um baita de um voluntário, e Satanás estar infiltrado no meu trabalho. Eu posso estar dentro da igreja, casado há muito tempo, e Satanás infiltrado no meu casamento. Porque não é a fogueira, é o nível da fogueira. E alguns não entendem. Porque você acha que o diabo tem medo de você vir à igreja? Ou você acha que você entrar aqui e colocar os pés aqui vai fazer o diabo sair da sua vida?
Você acha que sentar aqui e ouvir a pregação do Evangelho vai limpar você? Assistir o clamor da madrugada na internet? Não. A serpente se manifestou quando o apóstolo Paulo colocou lenha, quando ele aumentou o calor. Porque o diabo não tem nenhum interesse em nos assustar. O diabo não tem nenhum problema de um jovem vir à igreja, frequentar todos os cultos e em paralelo beber, fumar, prostituir. Ele não tem nenhum problema com isso. Ele não tem nenhum problema da gente não faltar nenhum culto e trair nossa esposa ou trair nosso marido. O diabo não tem nenhum problema da gente sentar aqui, entrar aqui e falar em línguas e dar glória a Deus e viver preso à pornografia. O diabo não tem nenhum problema de eu levantar minhas mãos e chorar, dizer: Jesus, tu és tudo para mim, e ser um viciado em jogo. Porque o interesse dele é que haja um nível de fogueira, que a serpente ainda fique confortável nela. Mas hoje, em nome de Jesus, nós vamos aumentar o nível do fogo. Aleluia. Nós vamos aumentar o nível do fogo, porque se o diabo achou que Malta iria nos destruir, todos de Malta vão ver quem é o Deus que nós servimos. Se o diabo achou que esse naufrágio, e eu sei que alguns estão dizendo: pastor Diego, eu venho de uma trajetória de pancada atrás de pancada, é trabalho, e eu não vejo a hora de ter um calorzinho. O diabo tem muitos calorzinhos para te oferecer, o diabo tem muitos cafunés para te dar, mas o evangelho não é o evangelho de cafuné. O evangelho é o evangelho de vida e abundância, transformação, vidas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. E eu tenho uma boa notícia para você hoje. Deus manda eu te dizer: se você aumentar o fogo, hoje eu arranco aquela tranqueira da tua casa. Se você aumentar o fogo, hoje eu liberto o teu casamento dessas maldições. Se você aumentar o fogo, hoje eu arranco. Havia fogo e a serpente estava lá, mas quando Paulo jogou os gravetos, a serpente se manifestou. O fogo que o diabo quer é o fogo de manter aquilo que Romanos 1:28 denuncia. Romanos 1:28 diz: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Sabe o que Paulo está denunciando? A gente conhece a verdade, mas ignora. A gente não faz nenhum tipo, não fica nem vermelho, é peroba mesmo, cara de pau. O fogo de Malta é o fogo dizendo: vem cá, irmãozinho, você precisa de ajuda. Vem cá, olha aqui minha amizade. Eu digo: você não precisa da amizade de ninguém. Nesse momento da tua vida, você não precisa da amizade de ninguém. Nesse momento da tua vida, você não precisa de um ombro amigo. Nesse momento da tua vida, você não precisa de um empréstimo bancário. Nesse momento da tua vida, você não precisa de uma namorada, de um namorado. Nesse momento da tua vida, você não precisa de uma cerveja. Nesse momento da tua vida, você tem que aumentar o fogo. Há coisas infiltradas prendendo o teu destino. Há coisas infiltradas prendendo o avanço da tua família. Há coisas infiltradas prendendo o avanço do teu ministério, te dando um foguinho que mantém você apenas aliviado. E Deus não veio para te aliviar, Ele veio para curar você de todos os tremores. Levante sua mão para cá. Ou você endireita ou você entorta de vez, mas morno você não vai ficar mais. Deus manda eu te dizer: você não está aqui de passagem. Ou você entende que há uma guerra, ou o diabo vai te destruir. Levanta as tuas mãos para cá. Eu quero declarar hoje um nível de
fogo aquecendo o teu coração. Eu quero declarar um nível de poder transbordando sobre tua alma. Eu quero declarar um Espírito Santo brotando em você. As estações frias chegam. As estações frias chegam. E eu preciso aquecer. Como é que eu faço uma fogueira decente? Como é que eu pego os galhos que Paulo pegou e jogou e a serpente se manifestou? Primeiro, através da palavra. Quem permeia a sua cabeça? Quem você ouve? Jeremias 23, 29 diz: porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor. Não é como fogo? Quem você ouve? Qual é o temor que você tem? É conhecer a palavra, é ler a Bíblia, é praticar, é amar, é não negociar, é ter uma fé que não é qualquer Zé Mané que vem no meu ouvido, me faz pensar diferente. Um monte de crente aí em dúvida, conversou com o testemunho de Jeová, já está em dúvida, conversou com um católico, já está em dúvida, conversou com um espírita, já está em dúvida. Qualquer um que chega no meu ouvido faz eu bambalear. Qualquer um que chega perto de mim e fala: será mesmo que Jesus existe? Será mesmo? Sabe o que você precisa? Você precisa do fogo. Você precisa de uma experiência com fogo. Uma experiência que o capeta aparece na minha frente, eu digo: Jesus é bom. Morreu um parente meu, Jesus é bom. Perdi tudo, Jesus é bom. É o fogo queimando. Ah, mas tem um tumor e é maligno, Jesus é bom. Eu creio na Bíblia, eu creio na palavra. Não é o lugar que eu estou, é a palavra. Não é quem me apoia ou quem me abandona, é a palavra. Não é quem chega ou quem vai, é a palavra. E não é ficar sentado em crise existencial. Eu não sei, se Deus existisse, isso não aconteceria. Deus não existe por sua causa. É você que existe por causa de Deus. É você que é dele. Em nome de Jesus, palavra. Em vez de reclamar, declare que o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Em vez de falar bobagem, levante as mãos e adore. Em vez de acenda o fogo, está desanimado, acenda o fogo. O diabo está te perseguindo, acenda o fogo. Palavra, palavra, palavra. Quando você acende uma fogueira, você precisa estar perto dela. Não há necessidade de acender uma fogueira e estar distante, perto. Eu quero estar perto das coisas de Deus, eu quero ser um voluntário, eu quero estar na casa de Deus, eu quero estar próximo. A Bíblia diz em Lucas 24, 32: e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria a Escritura? Era no caminho de Emaús, eles estavam deprimidos, estavam chateados, mas de repente Jesus, eles nem sabiam que era Jesus, mas só a presença de Jesus se aproximando, alguma coisa aconteceu. Meu Deus do céu, aquele quarto com silêncio sepulcral, se você começar a estar pertinho dele, há uma presença que virá. Meu irmão, não tem lugar ruim, tem lugar sem Deus. Não tem lugar ruim, tem lugar sem Jesus. Não tem lugar de morte, tem lugar que Jesus não está. Se Jesus for para o inferno vira céu, porque é ele. Em nome de Jesus, perto da fogueira, acenda o fogo e vai perto da fogueira. Se afaste do caluniador, se afaste do ímpio, se afaste do mau caminho, se afaste da fofoca, se afaste da miséria, se afaste da fornicação, se afaste da mentira, se afaste da dúvida, se afaste daqueles que querem apagar a chama, se afaste, é radical. Eu não olho nem para a esquerda nem para a direita, elevo os meus olhos para os montes, é de lá que vem o meu socorro. Eu quero estar perto da fogueira, é perto da fogueira que o frio vai embora, é perto da fogueira que as águas da vida se apagam, é perto da fogueira que eu entendo quem eu sou, é perto da fogueira que eu paro de andar por vistas e ando pela fé, é perto da fogueira que nenhuma realidade mata o que ele plantou na minha alma. É perto da fogueira. Eu quase morri hoje, mas fui para perto da fogueira. Eu lembrei quem eu sou, eu lembrei o que eu carrego. Deus manda eu te dizer: o diabo está te afastando do fogo. Tu não ora como antes, tu não clama como antes, tu não crê como antes. Você começou a naturalizar a minha presença, começou a duvidar da Bíblia, parou de orar, parou de crer. Cadê o fogo? Tu está longe, mas o fogo ainda está lá. Vai para perto, diz o Senhor. Perto da fogueira, perto da fogueira. Palavra, perto da fogueira. Perto, e perto da fogueira você ora. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, apóstolo Paulo diz: orem continuamente, orem sem cessar.
Provérbios 26, 20. Salomão vai dizer: sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda. Oração, oração. Labachure me canta, labacharaba. Não sabe o que falar, fala em línguas. A tempestade é grande, não sabe o que dizer, fecha o olho e lembra dele. Não sabe o que falar, geme, mas fala alguma coisa. Dentro da fogueira eu preciso falar com Deus. Porque se tem alguma coisa infiltrada na minha vida, vai pular para fora. Se tem alguma coisa infiltrada nos meus caminhos, se o diabo está colocando o lobo em pele de cordeiro, começa a orar que o lobo se revela. Se o diabo está colocando enganador para te enganar ao longo do caminho, começa a orar que o enganador vai começar a estrebuchar na cadeira. Se o diabo está colocando Jezabel no teu caminho, começa a orar que a Jezabel não aguenta ficar do teu lado. O ímpio não permanece na congregação do justo. Se o diabo está colocando empresários ao teu lado para roubar teu negócio, para mexer com a tua cabeça, começa a acender o fogo e falar do lado do fogo que a serpente chega uma hora que ela começa a queimar, ela começa a arder e ela tem que te atacar. Mas não tenha medo, porque aquele que te chamou te garante. Levanta a mão para cá. Eu não sei para quem eu estou pregando, mas é noite de aumentar o fogo. Você está brincando com coisa séria, você está mantendo preso na tua vida o que está te matando, e hoje nós vamos tacar fogo nessa serpente. Vai cair por terra em nome de Jesus. Oração, oração, oração. Crente que não ora está com defeito. Oração, oração, oração. Levantar a mão dentro de casa, ver meus filhos me verem orando, minha filha me vê orando. Teu filho já te viu quebrando copo, tua mulher já te viu esmurrando parede, já te viram desabafando, já te viram no celular gritando com o cliente, já te viram assistindo um jogo e falando um monte de palavrão. Está na hora da tua família te ver com a mão levantada no corredor da casa, dizendo: o Senhor é o Senhor da minha família, o Senhor é o Senhor do meu casamento. Para de ter vergonha de orar. Você se mostra torcedor de futebol, você se mostra empresário, você se mostra pai, se mostra filho, você mostra a tua raiva, você mostra teu ódio, você mostra a tua impaciência, você mostra teu desprezo, você mostra a sua dor. Está na hora de mostrar o fogo para a tua família. Está na hora deles perceberem o que nos move é levantar a mão no sofá de casa e começar a dizer: vem Jesus, incendeia a minha casa. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas Deus manda dizer: a minha paciência tem limite. Você já ouviu o sermão demais, você já cantou demais, você já sentou num banco de uma igreja há muito tempo. Eu estou cansado de ver tua fogueira se apagar. Hoje eu quero esquentar tanto você que tudo que te mata vai ter que sair. Lá façora e pecado. Você aquece a fogueira quando você medita. Não é colocar o bumbum no sofá e ficar pensando nas dívidas. Não, não, não. Salmo 39, versículo 3, a Bíblia diz: meu coração ardia-me no peito enquanto eu meditava. Alguns meditam para aumentar a depressão, alguns meditam para aumentar a comiseração, alguns gostam de ficar em casa para se amaldiçoar, para terem dó de si mesmos. Correm para o espelho do banheiro e se veem e falam: como eu sou um sofredor, como eu faço tudo certo e como tudo dá errado. Sente pena de si mesmo, e quando vê as próprias lágrimas rolando dos olhos, é que chora mesmo, aí que chora e ama ver a lágrima caindo aqui na boca. O salmista diz que as lágrimas o alimentavam, as lágrimas corriam para a boca, aquele gostinho da lágrima. Não, não, o salmista está dizendo: quando eu sentava para meditar, o meu coração ardia no peito e o fogo aumentava. Então eu comecei a dizer para Deus: está na hora de você começar a sentar, não para lembrar do que o diabo disse, mas de tudo que Deus te prometeu. Está na hora de você sentar e começar a lembrar que as promessas de Deus não falham. Está na hora de você sentar no sofá e começar a lembrar que já era para você ter morrido faz tempo, já era para você ter quebrado
chegado faz tempo, já era para você ter ficado naquele leito há muito tempo, já era para ter tido uma lápide no teu cemitério faz tempo, mas o guarda de Israel não te abandonou, mesmo com toda a infidelidade da gente, mesmo com todo o pecado que a gente fez. Eu não vou sentar para meditar, para calcular meu velório, eu vou sentar para meditar, para aumentar o chama, o fogo. Deus tem pressa, arda a tua fé, Deus tem pressa. Eu vou sentar para dizer para os meus filhos: ninguém aqui em casa vai desistir, ninguém aqui em casa vai desviar. Eu te consagrei, menina, eu te consagrei, menino. Tu não quer ir para a igreja? Senta aqui que eu vou te lembrar, desde o ventre você é do Senhor Jesus. Eu vou aumentar o fogo. Ei, aqui em casa não assiste essa porcaria não. Por quê? Porque aqui em casa é casa do Senhor. Eu sento, eu medito. Eu sento, eu medito. E sabe quando é que a gente acende a fogueira? A gente acende a fogueira quando está frio. Ninguém precisa de uma fogueira no calor. Mas o que o diabo faz com a gente? No meio da fogueira, no meio da tempestade, a gente sofre, a gente apaga o fogo. Veja, essa mensagem Deus me deu há pouco tempo antes do culto. Não era a mensagem que eu ia pregar. Para ser sincero, estou até com dificuldade de organizar minhas ideias aqui. Mas eu tenho algumas coisas rápidas que Deus está mandando dizer agora para você. A primeira é: o fogo tem uma dualidade. Você joga lenha, e de um lado você traz a ilha de Malta, calor. Mas a dualidade do fogo é que ele manifesta a serpente. De um lado, poder. Do outro lado, serpente. De um lado ele traz conforto, do outro lado ele traz santidade e purifica. Não adianta você falar em línguas, vir à igreja, se o diabo dorme na cama ao lado. Você não vai aguentar o que está para vir. Santidade não é uma palavra que está na moda. A palavra que está na moda é inclusão. A palavra que está na moda é aceitação. A palavra que está na moda é: tudo que a Bíblia discorda de mim, a Bíblia é cafona. Mas eu quero dizer que o que a Bíblia chama de pecado ainda é pecado. E o que a Bíblia diz que nos afasta de Deus, ainda nos afasta de Deus, e nada vai mudar. Deus ama todos nós, Ele nos aceita como chegamos, mas Ele não aceita que permaneçamos como chegamos. E eu digo para você que por mais que você sinta alguns calafrios, você só saberá quem é Deus uma hora que você estiver dentro do fogo, ardendo como tem que arder. Tudo que você sentiu foi uma brisa suave. A transformação só virá quando você de fato aumentar o calor, e junto com o calor do conforto virá aquilo que vai afastar as serpentes. Hoje Deus manda dizer para você: eu amo você, meu filho, mas eu não suporto mais olhar para você e ver o mal dormindo ao seu lado. Eu não suporto mais olhar para você e ver você fazendo compactos, conexões com aquilo que te destrói. Aumenta o fogo. É por isso que alguns aqui estão em guerra. É por isso que alguns aqui começaram a servir a Deus, estão em guerra, porque o fogo tem dualidade. É assim que o Espírito faz, queima as impurezas. De repente eu falava palavrão, e de repente agora falar palavrão dói minha alma. Eu bebia, fumava, cheirava, e agora quando eu vou beber, fumar e cheirar, eu me sinto o pior dos homens, me sinto sujo. Porque quanto mais fogo, mais santidade. Quanto mais fogo, mais santidade. A serpente não fica, a serpente pula fora. E sabe para onde a serpente pula? Sabe para onde a serpente pula? Para a mão de Paulo. Porque o fogo de Deus não vai facilitar sua vida. O fogo de Deus vai piorar a sua vida. Nas mãos daquele que jogou lenha veio a serpente. A cobra saiu do meio do fogo e mordeu a mão do Paulo. Significa que uma pessoa que decide servir a Deus piedosamente vai passar por adversidade, e isso não pode te assustar. O diabo não ataca os fracos. Então está na hora de você parar de ter medo de geladeira andando. Se
Se a geladeira andar, põe a mão na geladeira e fala: cala a tua boca que eu tenho mais o que fazer. Se a janela começar a bater, ai meu pai, levanta a mão e fala: cala a tua boca que eu tenho que dormir em paz, porque quando eu durmo Deus cuida de mim, Deus renova a minha força, eu tenho pressa, eu não vejo a hora de cair na cama e pegar num sono pesado, que eu vou acordar renovado do poder de Deus. Não tem tempo, tem que chegar uma hora que tem que ser como Neemias. Sanbalate e Gesse manda carta dizendo: desce para a gente conversar, e ele fala: cala a tua boca, eu estou num grande projeto, eu não vou descer. Você está dando muita atenção para o diabo, você está dando muita atenção para o capeta, você está falando demais que esse vagabundo. Deus manda eu te dizer: se a cobra está pulando e está vindo em tua direção, não tenha medo, apenas continue perto do fogo, eu sustentarei você. Mas pastor, eu sou minoria, com Deus você é maioria. Mas pastor, na empresa é todo mundo contra mim, é cobra pulando. Se as cobras estão pulando, vai para o fogo, porque a cobra pode atacar você, mas do fogo ela tem medo. É você e o fogo, e a cobra contra você. Levanta a tua mão para cá, a cobra vai pular do fogo, pode ter certeza disso. Tem coisa que o diabo escondeu muito bem escondido. Nesta semana haverão revelações que você nunca imaginou. Nesta semana, pessoas que estão infiltradas na tua vida, arquitetando a tua destruição, vão sair da lenha, e você não vai ter medo não. Elas virão contra você com pedras nas mãos, com veneno, e Deus manda te dizer: fique firme, eu vou usar a sua vida para manifestar a minha glória. Fique firme. A cobra pulou do fogo, porque o fogo dá força. Quando a cobra pula do fogo, morde a mão de Paulo. Todo mundo, olha, os bárbaros não conheciam Deus, eles conheciam uma fé cheia de misticismos. E ele, na hora que a cobra mordeu a mão de Paulo, os bárbaros falaram: esse camarada é um assassino, já que ele não morreu no naufrágio, ele vai morrer aqui, ele está sendo punido. Mas quando você tem autoridade, você não conversa com a dúvida. Quando você tem autoridade, você não tem tempo para ficar assustado. A Bíblia diz que Paulo simplesmente sacudiu a cobra da mão. A cobra não é para te assustar, a cobra é para você sacudir. Sacudir. Lembra Jesus falando em Lucas 10? A casa que você declarar paz e ela não devolver a paz, não fica batendo boca com ele não. Sacode a poeira e continua em frente. Cobra, você não é para você estudar que tipo de cobra é, se ela é venenosa, se não é, se é coral, se é cascavel, se é sucuri. Eu só sei de uma coisa: eu sei porque ela está me atacando. E eu sei porque ela está me atacando, só que ela também sabe quem está me sustentando. Então é o seguinte: a Bíblia diz que Paulo sacode a cobra, isso significa autoridade. E eu quero dizer que enquanto a cobra está te mordendo, as pessoas estão assistindo a sua vida, e elas também vão assistir sua vida quando a cobra soltar da sua mão. A cobra soltou. Tem cobras aí que estão presas porque você não está sacudindo a mão. Você tem que sacudir a mão. Tem pessoas que você está orando para elas sair da sua vida, e você não tem que orar para elas sair da sua vida, você tem que sacudir. Está entendendo? Pelo amor de Deus, solta, solta. Que solta o quê? Sai! Ai Senhor, estou fazendo uma campanha de jejum para essa situação mudar. Jejum! Tem coisa que não é com oração, tem coisa que é com sacudir de mão. Paulo não orou, Paulo não jejuou, Paulo só sacudiu a mão. Hoje Deus está dizendo: sacode a mão, bloqueia, não fala mais, se afasta, sacode, sacode, porque a autoridade não está com a serpente, a autoridade está com você. Sacode, sacode a mão, sacode a mão, sacode a mão, tira esse câncer de você,
Pastor Diego, o câncer pode estar no teu corpo, mas não pode estar na sua cabeça. A sua fé não é cancerosa, não. A sua fé é uma fé lavada e remida no sangue do Cordeiro. Ainda que haja tumor no teu corpo, o seu espírito não é um espírito de um doente. O teu espírito é um espírito de um homem lavado e remido no sangue de Jesus. Sacode esse câncer da sua vida. Sacode, faz a sua químio, faz o que... Eu não sei se Deus vai te curar ou não. Eu só sei de uma coisa: você não é o que a carne está dizendo que você é. Você é o que a Bíblia diz que você é. E a minha Bíblia diz que você não é um canceroso, que você não é um aidético, que você não é um desempregado. A minha Bíblia diz que você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou. Não vai grudar em você. A cobra quer grudar para te fazer um miserável. A cobra quer grudar para te fazer um vagabundo, de um doente. E Deus manda te dizer: não deixa grudar. Sacode, sacode. Você é o que sai da minha boca. Sacudiu a mão. Jesus disse que nos daria autoridade para pisar serpentes e escorpiões. O fogo de Deus te capacita para sacudir. E por fim, na hora que ele sacode, a mesma boca que olhou e disse: ele é um assassino, ele é um maldito, ele é um desgraçado, olha lá, a cobra mordeu ele, a cobra pulou do fogo para morder ele, na mão dele, ele está envenenado, a cobra saiu. Sim, quando a cobra saiu, chamou a atenção de todos os bárbaros. Todos esperavam ver a consequência da mordida. Todos esperavam ver o veneno se infiltrando através da corrente sanguínea de Paulo e fazendo ele cair no chão estribuchando, porque é isso que as pessoas veem, elas só veem o agora. E você é tolo querendo que as pessoas entendam os seus sonhos. Sonhos são coisas individuais, planos de Deus são individuais. Para de querer que as pessoas enxerguem. As pessoas só vão enxergar o fruto, o projeto elas não enxergam. Para de tentar propagandear sonho, porque só você sabe o que Deus te falou, só você sabe o que Deus te mostrou. Para de montar café com amigos para contar o que Deus te disse, eles não vão entender. E o diabo ainda vai fazer cobras saltarem para te morder. Fica na sua, fecha a boca, só sacode a mão e deixa que as expectativas deles vão se alinhar, porque o veneno não vai grudar. A Bíblia diz que quando eles olharam e viram a cobra mordendo a mão de Paulo, todo mundo pensou: agora esse camarada morre, agora esse camarada vai estrebuchar no chão. Eu já vi gente morrendo com isso. Mas os mesmos olhos que se admiraram vendo a cobra morder a mão do Paulo, também se admiraram quando foram desafiados a ver que o veneno não surtiu efeito. O Paulo estava intacto, o Paulo estava em pé, porque não há veneno que pegue num homem cheio e inflamado do sangue de Deus. É por isso que a gente não quebra, é por isso que a gente não morre. O diabo olha e fala: você não morre, cara, você não quebra, cara. Eu faço de tudo, eu te mordo, eu te persigo, eu te calunio, eu te difamo, eu tiro suas coisas, e você não morre. E você vai dizer para ele: o fogo de Deus mata todo o veneno. O fogo de Deus mata todo o veneno. Que a tua fé inflame, que o teu coração pegue fogo, que a tua alma explora. O mesmo povo que testemunhou a maior desgraça foi o mesmo povo que testemunhou o maior avivamento. As pessoas vão julgar você pelo momento que você vive. Você tem que esperar a história terminar para tirar suas conclusões. Não é porque a serpente te mordeu que ela vai te envenenar. Confia no tempo de Deus. Confia no relógio de Deus. Confia no tic-tac de Deus. Confia. Só sacode a mão. Não deixa a cobra ir. E você vai ver que Deus vai reverter o mal em seu favor. Em chamas. Pastor, eu estou envenenado em chamas. Tem horas que as serpentes machucam a gente, cravam os dentes nas nossas mãos. Há palavras que nós ouvimos que são difíceis de curar. Há coisas que nos dá vontade de nos defender. Há coisas que dá vontade da gente dizer: calem a boca. E Deus manda dizer: só sacode a serpente. Espera, eles vão ver o que eu vou fazer na sua vida.
eles vão ver que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus segundo o meu propósito. Eu estou em pé, e eu não tenho medo do fogo. Eu estou em pé, e eu vou arder minha alma em chamas. Deus manda eu te dizer hoje para nós orarmos. É um tempo de ter uma fé em chamas. É um tempo de voltar a orar como você já orou um dia. É um tempo de ser imparável. É um tempo de querer o mais difícil de novo. É um tempo de voltar a sacrificar. É um tempo de falar, não vai ficar nada escondido na minha vida. Eu vou me encher tanto de Deus, que uma guerra vai começar, mas eu sei que essa guerra eu vou vencer na presença dEle. Chega de fazer paz com a serpente. Chega de deixar a serpente conviver pacificamente com a minha adoração. Chega de deixar a serpente conviver pacificamente com a minha... Não quero. Eu quero uma vida livre. Eu quero minha cabeça livre. Eu quero meu coração livre. Eu quero sentir o poder que inflama a minha alma. Eu quero arder, eu quero voltar a arder. Eu quero voltar a queimar. Eu quero voltar a queimar tanto que eu vou dizer: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, e não há impossíveis para o meu Deus. Eu não tenho medo de desemprego, eu não tenho medo de cara feia, eu não tenho medo de doença, eu não tenho medo de abandono, eu não tenho medo de solidão, eu não tenho medo de falta de recursos, eu não tenho medo do que o homem pode me fazer, eu não tenho medo de enlouquecer, eu não tenho medo de morrer, eu só tenho medo de perder o fogo, eu só tenho medo de perder o fogo, eu só tenho medo de esquecer quem eu sou. Vai fechando os teus olhos e vai começando a pedir para Deus inflamar a tua fé agora. Você tem que jogar tanta lenha para serpentes que estão infiltradas na tua vida começar a pular. A serpente do desânimo, a serpente da incredulidade, a serpente do pecado, a serpente do vício, a serpente da mentira. Eu não vou deixar nada. Eu sou um crente em chamas, eu sou um servo de Deus em chamas, eu sou um adorador em chamas, eu sou um pastor em chamas, eu sou um voluntário em chamas. E eu não tenho medo das serpentes. Elas vão querer me atacar, mas eu sei que em chamas o veneno não pega. Em chamas eu vou trabalhar amanhã em chamas, eu vou entrar naquela reunião amanhã em chamas, eu vou assinar aquele contrato em chamas, eu vou casar em chamas, eu vou resolver meus problemas em chamas. Eu vou arder na presença dEle, arder até nada mais importar. Vai falando em línguas. Se você é batizado em línguas, vai falando. Deus vai te pegar aqui hoje. Se você não fala em línguas, dá glória, 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 glória. Eu me lembro de uma vez, nós estávamos numa auditoria internacional na empresa. A auditora pediu algumas contas contábeis que eu fazia. Era uma auditoria americana, e eu tinha certeza que tudo estava certo. E quando eu fui emitir os relatórios para entregar para ela, fui conferir algumas coisas, eu percebi que tinha feito o lançamento contábil errado. Não era um lançamento que impactava o caixa da empresa, mas era uma alocação em conta errada para um contador. Isso é um absurdo. E eu sabia que ela iria pegar e talvez ia apontar alguma coisa na auditoria, e meu chefe ia me detonar. Eles estavam querendo tirar certificações, e para isso não tinha que ter nenhum erro. Isso era antes do almoço. Peguei meu carro e eu ouvi o diabo falando assim para mim. Eu ouvi: cara, é um lançamento tão pequeno, volta, reverte ele, imprime um relatório. Ela não vai sentar no teu sistema para conferir, camufla o lançamento. Ela não vai sentar no sistema, ela tem um monte de coisa para ver. E eu voltei para a empresa crente de que aquilo era uma boa ideia. Era serpente dormindo dentro das minhas fogueiras. E Deus falou para mim: se você fizer isso, eu não tenho parte com você. Deus falou: sente com a auditora e mostre você o seu erro para ela antes que ela pegue. Eu entrei na sala dela, eu disse: aqui está, mas eu quero te falar algo. Ela olhou para mim, eu falei: eu quero te mostrar, olha aqui a página tal. Está vendo esse lançamento? Eu estava imprimindo e eu vi que fiz errado. A senhora pode anotar aí, mas eu estou dizendo que eu fiz, e o mês que vem eu vou reverter. É um lançamento de frete, coisa simples.
Ela olhou para mim e falou: eu trabalho há muito tempo em auditoria e eu nunca vi alguém se auto-incriminar, alguém chegar para um auditor e mostrar o seu erro. Eu sempre vi pessoas cara de pau, escondendo seus erros. E ela disse: eu não vou marcar nenhum ponto, e eu preciso falar de você para o seu chefe, eu vou falar de você para o seu diretor. Ela pegou na minha mão e disse: parabéns por você ser assim, porque quando você tiver um problema, é só você aumentar o número da fogueira, porque as serpentes não vão ficar. O errado é sempre mais fácil do que o certo, mas o certo te faz dormir, o errado rouba o seu sono. Satanás quer manter a serpente infiltrada na tua vida. Não tenha medo das consequências, aumenta o fogo, porque o fogo de Deus vai te habilitar para viver o sobrenatural. Se hoje você está na dúvida entre fazer o certo e o errado, Deus diz: faça o certo, ainda que isso custe, faça o certo, porque uma fé em chamas, eu garanto. Agora uma fé apagada é problema seu.